Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Por Cristo. Meu nome é Diego. Meu nome é Sócrates. Este canal não é só meu, mas é de todo aquele que ama a palavra de Deus. Meus irmãos, hoje nós estamos em mais um vídeo da nossa série sobre a doutrina da salvação. E hoje sobre o que é que nós vamos falar, Diego? Nós vamos estar tratando sobre a doutrina da regeneração. O que seria a doutrina da regeneração? Quando ela acontece, será que é a mesma coisa que a conversão? São dúvidas frequentes que as pessoas têm. E a gente vai estar tentando esclarecer aqui. Logo depois da vinheta. Voltamos após a vinheta e a gente vai estar entendendo o que significa regeneração. Primeiramente, o termo, a ideia de regeneração, nada mais é do que gerar de novo. O que isso está incutido dentro dessa palavra? Traz a ideia de algo que estava num estado, ele degenerou desse estado, ou seja, ele perdeu, ele caiu, ele ruiu do primeiro estado, caiu num estado um estado inferior ao primeiro, e agora ele está tornando o primeiro estado, está se regenerando, está sendo erguido de novo, está voltando para o primeiro estágio, está voltando. O que isso dentro da doutrina bíblica poderia ser expressado numa única palavra? Está voltando para a presença de Deus. A regeneração nada mais é do que te tornar para a presença de Deus. Só que ela não é exatamente isso. Isso, na verdade, é o que ocorre depois dela. Esse é o resultado da regeneração. É o estado que ela te coloca. Então, dentro dos evangelhos, dentro das epístolas, dentro da Bíblia como um todo, no Novo Testamento principalmente, essa doutrina ela vai ser expressa em várias passagens. Por exemplo, se nós pegarmos Tito, Paulo vai falar no capítulo 3, verso de número 5, ele vai falar sobre a lavagem da regeneração. E ali ele vai falar de maneira como se Tito já se entendesse do que se tratasse, como se o povo que estivesse já soubesse o que se trata. Só que ele vai falar em outro lugar de maneira, não exatamente Paulo, mas o próprio mestre, o nosso Senhor Jesus, vai falar. Ele vai usar uma palavra um pouco diferente, ou melhor, uma expressão um pouco diferente. Aonde que ele vai falar e qual é essa expressão, Diego? A gente vai ver Jesus falando com Nicodemos, João 3 vai falar sobre o nascer de novo. E quando a gente entende o que é a palavra técnica para regeneração, talvez na prática muitas pessoas falam, eu entendi o que é. Mas quando fala regeneração e lê na Bíblia regeneração, como por exemplo Paulo escrevendo a Tito falando sobre o lavar da regeneração, às vezes a pessoa fala, mas o que seria essa regeneração? E na verdade as pessoas já sabem o que é, na prática, que é o que acontece com Paulo escrevendo a carta aos Efésios capítulo 4. Porém, voltando ao que você perguntou, Jesus conversando com Nicodemos, falando a respeito do nascer de novo, para poder ver o reino de Deus, sim, né, os necessários nascer de novo, falando sobre um novo nascimento, ou seja, falando sobre uma nova vida, falando sobre algo que Nicodemos na época entendeu de forma literal. Tanto pergunta, né, poderia eu, um homem já velho, voltar ao ventre de minha mãe e tornar a nascer? O interessante, inclusive, é que Nicodemos só teve essa dúvida e Jesus, inclusive, não falou de maneira tão clara para Nicodemos, porque Jesus falou, é necessário nascer de novo. Do nada, você está no encontro com Jesus, Jesus lança essa frase. Hoje a gente olha e fala, todo mundo sabe o que ele está dizendo ali, sobre você mudar de vida e tal, e pronto. Agora pensa você no lugar de Nicodemos, você ouvindo aquilo repentinamente, do nada. Fica um pouco diferente. E outra coisa, Jesus ele não explicou, olha, você tem que mudar suas atitudes, porque a ideia de regeneração, a gente vai explicar um pouquinho mais à frente, mas acaba levando a esse ponto. Jesus não falou isso, Jesus falou, é necessário nascer de novo. Falou sobre o vento soprar onde queria, e enfim, o texto nós já conhecemos, só que Jesus falou com Nicodemos por um motivo dessa maneira. Nicodemos, o próprio Senhor Jesus vai explicar o porquê que falou com ele dessa forma. Ele vai dizer, tu és mestre em Israel e não sabe disso. O que ele estava querendo dizer? Que uma pessoa que se alegava ser mestre do povo de Deus tinha que ser espiritual o suficiente para entender o que Jesus estava dizendo. E isso faltava em Nicodemos. Então o que faltava em Nicodemos era exatamente a capacidade que Paulo também vai explicar, que para entender as coisas espirituais é necessário que seja espiritual. Ou seja, só se discerne as coisas espirituais com bases espirituais. Então, e você só adquire a base espiritual depois do novo nascimento. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos é que faltava para ele se converter. Faltava para ele, além da conversão, que é algo exterior, porque a gente até levantou aqui esse assunto,
regeneração é a mesma coisa que conversão, nascer de novo é a mesma coisa que conversão? Não exatamente. Conversão é um ato externo e regeneração é um ato interno, comunicado por Deus ao homem, ou seja, que Deus realiza no ser humano. Isso é o que está implícito na frase de Jesus a Nicodemos. Correto? Correto. Inclusive a gente vê essa questão da conversão e da regeneração quando as pessoas chegavam a João Batista, os publicanos, os soldados, perguntando a João Batista o que eles deveriam fazer. João Batista vai falar, bom, você que é um publicano, não cobre além do que é devido. Ou seja, se alguém cobrava a mais do que era devido para obter lucro, agora não vai cobrar mais, vai cobrar o que é justo. Ou seja, nós vemos uma mudança. Se antes era dessa forma, inclusive com os soldados, se contente com o seu soldo, vocês se contentem com o seu salário, não aceitem suborno. Ou seja, se antes agia dessa forma, aceitando suborno, cobrando a mais do que era devido, a partir de agora faça o que é correto. Aceite o seu salário, cobre o que é correto, porque isso se chama fruto de arrependimento. E é o que a regeneração faz. A conversão é o ato exterior, como você bem frisou. E a regeneração é o que é feito por Deus, comunicado por Deus interiormente. Porém, o que é comunicado interiormente vai ser manifestado exteriormente através das obras de arrependimento, citada por João Batista. Zaqueu. Todo mundo conhece a história de Zaqueu. Zaqueu fez o quê? Subiu numa figueira brava para ver Jesus. Logo depois, Jesus manda ele descer, e todos nós conhecemos o texto. Zaqueu ele lança uma palavra. Ele fala que caso ele tenha defraudado, ele vai restituir. E quantas vezes mais que ele fala? 4 vezes mais. 4 vezes mais. A lei de Moisés exigia a restituição. Então ali ele está seguindo apenas parâmetros da lei judaica, a lei que o povo já tinha. Só que o que Zaqueu está fazendo ali, Zaqueu ali, ele sofreu 2 processos instantaneamente. Ele se converteu a Cristo, ele creu na pessoa de Cristo quando viu, e ele mostrou que dentro dele havia sido regenerado. Como? Através do ato do arrependimento. Está me entendendo como as coisas são? Muito... A gente olha e fala, foi assim. Só que ocorreu muita coisa num único momento. Naquele momento de fé, ele fala, salvação chegou nessa casa, Jesus ele chega até aquele homem e fala, hoje me convém pousar em tua casa. Jesus está dizendo o quê? Zaqueu é um homem que agora foi transformado, ele foi regenerado. E essa regeneração se transpôs a pessoa de Zaqueu em atitudes. Na atitude o quê? De restituir. Ainda que ele estivesse seguindo a lei judaica, fosse a regra, ele tomou essa iniciativa, sem a necessidade de Jesus apontar o dedo para ele e dizer, você está em pecado, porque você defrauda os demais. Então a regeneração é uma obra interna. Ela não para por aí. Isso daí são nas páginas dos evangelhos. Mas no Novo Testamento, nas epístolas, Diego citou aqui Efésios 4. E eu particularmente gosto muito dessa passagem. Porque dentro das epístolas, e não é o único ponto que vai falar sobre essa doutrina, mas é o ponto talvez mais prático dela. Por que mais prático? Porque se você tem dúvida, na prática tudo é mais fácil de explicar, Diego. Sim. Um exemplo. Então o que Paulo vai falar? Efésios 4, verso 21, 22 em diante, ele vai dizer que nós devemos nos despojar do velho homem e nos revestir do novo, que em Deus é criado. João capítulo 1 vai falar o quê? Que nós não fomos criados pela vontade não nascemos da vontade do homem, da vontade da carne, da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. Ali ele também está falando sobre o novo nascimento. A ideia de novo nascimento, que Paulo vai falar em Efésios 4, é o quê? Você tirar o velho homem de dentro de você e se revestir do novo, que é criado por Deus, não é por você, não é pela sua vontade. Por isso que Tito ele também fala sobre não é por obras meritórias, mas é pela lavagem da regeneração. Esse texto de Tito, capítulo 4, verso 5, capítulo 3, verso 5, né? Ele é paralelo de Efésios capítulo 2, verso 8 em diante. Os dois textos têm a mesma ideia como pano de fundo. Palavras diferentes em cada um, mas a mesma ideia como pano de fundo. O quê? Não é por obra, é pela graça, por meio da fé. Não vem de nós, mas é algo que Deus realiza. Num texto, ele fala da salvação. No outro, ele fala da regeneração, que é um fruto gerado pela obra da salvação. Efésios. Qual é a diferença de Efésios? Porque eu falei sobre se tirar o velho homem. O que é isso? Como que Paulo explica isso, Diego? Ele vai explicar, no versículo seguinte, ele vai falar, aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta. Ele vai falar, antes trabalhe. Ou seja, ele vai, na prática,
ele vai falar, ó, você vai deixar aquele velho homem e vai se vestir do novo. E o que é isso? O que significa? Ele vai falar, você roubava? Não vai roubar mais. Você mentia? Não vai mentir mais. Vai trabalhar para fazer o bem. Ou seja, ele vai na prática criar um contraste de práticas que eram feitas antes e depois da regeneração. Ele vai falar, você fazia, agora não faz mais. Ele vai literalmente falar, você vai mudar de vida. Então, isso é a doutrina da salvação. Nesse vídeo, em breves palavras, para que os irmãos consigam entender. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Só que antes de ir embora, tem algumas coisas que a gente precisa pedir, falar. E o que seria, Diego? Se esse vídeo abençoa a sua vida, deixa o like, marca o sininho aí para você toda sexta-feira estar recebendo a notificação que saiu um vídeo novo no canal. E você também pode estar compartilhando, abençoando vidas, abençoando o pessoal da sua igreja, grupo de amigos, grupo de oração, enviar para as pessoas que te acompanham na caminhada cristã. Né? Se esse vídeo te abençoa, com certeza ele pode abençoar mais pessoas. E compartilhando, né, mais pessoas serão abençoadas com esse vídeo. Nós vamos ficando por aqui. Fica na paz. Fica na paz.